E uma mulher e 2 homens vão dividir o Prêmio Nobel de Química deste ano. A Academia Real das Ciências da Suécia deu metade do prêmio à americana Frances Arnold, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ela inventou a evolução dirigida de enzimas, proteínas que catalisam as reações químicas. A descoberta é usada na produção de biocombustíveis e produtos farmacêuticos. A engenheira mecânica e aeroespacial é a 5ª mulher a receber o Nobel de Química. A outra metade do prêmio vai ser dividida entre o americano George Smith, da Universidade do Missouri, e o britânico George Winter, da Universidade de Cambridge. Smith desenvolveu o método chamado de exibição de fago, que foi usado mais tarde por Winter para criar novos medicamentos que combatem doenças autoimunes e metástases. Na 4ª reportagem da nossa série sobre os 30 anos da Constituição de 88, direitos humanos garantidos a uma sociedade que fazia a transição do regime militar para a democracia. A luta pela igualdade e pela liberdade de expressão nos chamados anos de chumbo custou vidas e levou ao exílio, mas não foi em vão. Nessas 3 décadas, nossa lei maior tem protegido o cidadão contra os abusos do Estado. O que uma cidade pensa de segurança? Vão ter que discutir aí uma igualdade. E, de fato, a família dele ficou ameaçada. Foi no início da década de 1980 que Valdênia começou a trabalhar pelos direitos de quem mora na periferia de São Paulo. Essa atividade lhe rendeu ameaças e violações aos próprios direitos. Antes da Constituição, nós já sofríamos ataques. Eu, pessoalmente, experimentei a dor da violência sexual por conta do trabalho como ativista de direitos humanos. Fui muito atacada por ser uma das lideranças, então ameaças à minha família, a mim mesma. Em 2004, ela foi a primeira pessoa a entrar no Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos, um dos dispositivos criados pelo governo federal em resposta a um direito fundamental estabelecido na Constituição Federal. É importante que a gente tenha esses instrumentos, né, para proteger todos aqueles que querem, né, delatar, ou querem confessar, ou querem narrar, sobretudo vítimas, né, porque muitas vezes o agressor ou os grupos agressores são muito fortes, muito violentos, e a gente precisa proteger as vítimas para que elas possam, né, ter apoio para denunciar aquilo que está ocorrendo com elas. O Ministério Público é uma das instituições responsáveis por colocar em prática alguns desses programas, mas o órgão tem inúmeras outras atribuições, todas com um único e fundamental objetivo para a garantia da democracia: defender a sociedade. Entre as funções essenciais à justiça, o Ministério Público aparece na primeira seção da Constituição de 1988, que diz: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público hoje ele não está subordinado a nenhum dos poderes do Estado e a nenhuma outra instituição. Ele é uma instituição autônoma, que age com independência e, portanto, ele tem condições de fazer o seu trabalho de fiscalização, de atuação, né, independentemente de regimes dos governos, né, ele tem uma autonomia própria para poder realizar o seu trabalho. Graças a essa independência garantida pela Constituição, é que o Ministério Público tem sido um dos principais elos na cadeia de instituições que investigam denúncias de corrupção nas diferentes esferas de governo. Se os desvios de recursos e as más práticas dos agentes públicos estão na manchete dos jornais, não é porque agora eles são mais comuns, mas porque antes sequer eram revelados. Todos os estados democráticos têm Ministério Público. A diferença é a autonomia, a independência, como ele situa e atua. Porque essas liberdades e essas instituições fortes, capazes de fazer a fiscalização independente, transparente dos poderes do Estado, ela é fundamental para a democracia. Então, quanto menos Ministério Público, menos garantias, mais próximo das ditaduras, né, dos regimes autoritários, nós estamos.